Bom dia, segundo ano. Vamos começar a aula de hoje trabalhando o conceito de realidade, daquilo que não muda, tanto para Platão quanto para Aristóteles. Tá? Inicialmente, nós devemos lembrar o conceito de devir, estudado na aula passada. Devir encarado como mudança. Tá? Só que na aula de hoje nós vamos ver como o conceito de devir e a ideia de mudança é apresentada tanto para Aristóteles como Platão de maneiras distintas para ambos. Cada um trabalhou ela de uma forma diferente, mas não perdendo a essência daquilo que ela é, que é a ideia de mudança, tá? Primeiramente, vamos ver para Platão. Para Platão, meus caros, a realidade, ou seja, tudo que está no nosso mundo, ou se- é, elas são formas, ou seja, formas ou também arquétipos de ideias que são eternas e que apenas participam desse mundo sensível. Primeiramente, quando nós falamos disso, Platão ele inaugura um conceito a qual que já vimos umas aulas passadas sobre o mundo das ideias. Vocês lembram que o mundo das ideias é a ideia de que existe um mundo suprassensível, a qual tudo que existe na nossa realidade existe lá de uma forma a qual ela se apresenta de uma forma perfeita, única, ou em outras palavras, é apenas uma essência daquilo que está presente na nossa realidade. Tudo que existe aqui nada mais é do que uma cópia do que existe no mundo das ideias, tá? Quando Platão ele trabalha esse conceito, ele faz uma pequena indagação. Como nós podemos entender as coisas imateriais, ou seja, aquilo que não faz parte da nossa aquilo que não é matéria, ela está presente também no mundo das ideias. Ou seja, a gente poderia falar também tanto do conceito de alma como o conceito de Deus, que tanto para trazendo para esse conceito platônico são coisas imateriais, mas que a ideia em si, pela filosofia platônica, faz parte do mundo das ideias. Esse é um dos problemas sobre a teoria platônica, tá? Mas para todas as outras coisas, esse conceito ele se cabe. Tem sua problemática, mas ele tem aquilo que chamamos de um fundo de verdade, ou seja, aquilo que podemos dizer como uma ideia cabível, tá? Vamos pegar assim, pela pela primeira forma, aquilo que nós podemos entender como passíveis da realidade, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, exemplo de uma mesa, tá? Ao longo da história, a gente sabe que existiram umas formas de mesa, tipos de mesas diferentes. Mesas de 4 pés, de 3 pés, de um pé só, redondas, quadradas, hexagonais e assim por diante. Ou seja, de outros materiais, pedra, madeira, aço, vidro. Mas a ideia de mesa, ou seja, a essência de mesa, ela permanece a mesma. Ou seja, trazendo isso um pouco para a filosofia platônica, a ideia de mesa que está no mundo das ideias, ela é única, ou seja, aquilo que serve para nós apoiarmos alguma coisa sobre sua superfície, a qual nós deixamos em descanso. Mas a forma da mesa, ela é distinta e ampla, ou seja, a essência ela é única, mas as suas formas são diferentes. Com isso, Platão ele apresenta um conceito chamado mimesis, ou seja, imitação. Tudo que está presente aqui no mundo, voltando ao exemplo da mesa,
todas as mesas que estão presentes aqui no mundo nada mais são do que imitações da ideia de mesa que existe no mundo das ideias. Ou seja, com isso Platão estabelece, pessoal, a diferença daquilo que chamamos de graus de realidade. Ou seja, a gente pode ter uma ideia que se aproxima da mesa do mundo das ideias, mas a partir do momento a qual nós vamos diferenciando, ou seja, mudando as suas formas, nós vamos baixando esses graus de semelhança. Ou seja, pode chegar até um grau mais baixo até um grau mais alto. Mas aí chegamos a um outro problema. O que seria esse grau mais alto de semelhança na mesa do mundo das ideias? É um problema da filosofia platônica. Porque a partir do momento a qual nós fazemos graus de relevância, nós colocamos desde uma coisa muito próxima a uma coisa muito longínqua. Mas essa coisa muito próxima fica ainda, como podemos dizer, aberta, porque nós não podemos saber o que é a ideia perfeita, ou seja, a ideia de perfeição, ou a essência daquilo que é a mesa, ou a essência daquilo que seja qualquer outra coisa. Tá? Mas o grau mais baixo a gente pode chegar a níveis que também pode chegar até uma questão a qual o que seria esse nível mais baixo? Também chegamos a um nível de dificuldade nesse ponto, mas não é tão grande quanto o nível primeiro, tá? Com isso, pessoal, chegamos a Aristóteles. Aristóteles ele acreditava que a realidade se caracterizava por um conceito grego chamado de óssea, que corresponde à nossa língua portuguesa como também o conceito de essência, tá? Só que Aristóteles, diferentemente de Platão, ele não considerava o conceito de mundo das ideias. Para ele tinha uma dificuldade de entender como coisas imateriais, ou seja, coisas que estão para além da nossa realidade, podem explicar coisas na nossa realidade. Ou seja, como as coisas de um mundo inteligível podem participar de um mundo sensível, tá? Não aceitando essa premissa platônica, ele apresenta uma outra ideia. Qual é essa ideia? Aristóteles ele dizia que as formas, ou seja, tudo que existe na nossa realidade, são modelos daquilo que chamamos de imagens que são meramente inteligíveis, ou seja, modelos mentais, tá? Ou seja, tudo que existe aqui são variações daquilo que a nossa imaginação ou da nossa mente pode produzir. Pegamos novamente o exemplo da mesa. Existem várias formas de mesa, mas não é por causa que existe uma ideia essencial de mesa no mundo das ideias e aí a gente faz variações de graus de diferença como Platão fez. Aristóteles imagina, ele fala que existe a mesa, o conceito de mesa, a ideia de mesa, mas essa ideia de mesa e as suas variações passa apenas pela capacidade intelectual de variações que nós produzimos. Ou seja, a criatividade humana corresponde à variação. Ou seja, só existe uma mesa de um pé porque em algum momento um ser humano pensou que um pé poderia servir como base. Existem mesas de tampa redonda porque um ser humano queria fazer uma mesa de tampa redonda. Existem mesas de vidro porque um ser humano quis fazer de vidro. Não é porque existem graus de variações de uma ideia essencial de mesa no mundo das ideias de forma gradativa, mas sim pela imaginação do ser humano, tá? Quando Platão fala isso, ele apresenta um pequeno probleminha na sua tese, que é a questão do devir nesse ponto, tá? Porque Aristóteles não considerava, ele tentava assim considerar essa variação de perspectivas, mas não colocava com uma perspectiva de mudança, tá? Quando ele fala sobre a perspectiva de mudança, Aristóteles ele associa a ideia de como as coisas têm a sua essência. A essência para Aristóteles, a essência ela é única, ela não muda, ela é permanente
por toda a eternidade. Mas outras coisas são mutáveis. Quando ele fala isso, ele trabalha o conceito de ato e potência. Ou seja, a potência é aquilo que chamamos a capacidade de mutação da nossa realidade, ou seja, o devir, a mudança. O ato é a essência. Como nós entendemos esse conceito de ato e potência? Vamos pegar um exemplo de uma semente. A semente, quando ela está ainda em forma de grão, ela está em ato. Quando ela se germina e se transforma em uma árvore ou em uma muda, ela já é a potência. Ou seja, a semente é uma potência de uma árvore, tá? Ou seja, mas a semente nunca vai deixar de ser vai ter sua essência modificada, mas sim a sua forma modificada. Ou seja, a forma ela pode se modificar, mas a essência, ou seja, o ato, permanece o mesmo, tá? Com isso, pessoal, encerramos a aula de hoje. Espero que vocês leiam o material do livro didático, tá? E façam as atividades que serão propostas na aula de hoje, tá? Agradeço a vocês a atenção e uma boa semana para todos. Obrigado.